Som. Olá, irmãos. Graças e paz a todos, amém? Uma boa noite para aqueles que nos visitam. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra com os amados. E nós vamos hoje dar uma vasculhada na sua Bíblia. Já fizemos isso pela manhã, né? O nosso irmão Sandro nos fez abrir bastante a Bíblia. Eu vou seguir o caminho dele, o exemplo. Nós vamos abrir bastante a nossa palavra, a Bíblia de Deus, nessa noite. Amados, eu quero refletir essa noite com você sobre a esperança do cristão. Você tem esperança em Cristo? Você tem esperança em Cristo? Amém. Ah, tá. Amém. Amém. Poxa, até respirei fundo agora. Isso é bom demais. Mas antes de começarmos a falar sobre essa palavra, eu quero me recordar, porque enquanto ministrava essa aula, esse esboço de mensagem, eu me lembrava de um filme. Eu não sei se você viu, não sei se você é muito dado a essas coisas, né? Eu sou, tanto desenho quanto filme. Se você me perguntar de desenho de filme, você vai perceber que eu acabo meio envolvido aí, né? A galerinha mais nova aí diz que quem gosta de desenho é otaku. Você já ouviu essa expressão? Então, a galerinha, se você olhar para eles, eles se identificam, eles falam logo, beleza? A gente é mais antigo, a gente fala que gosta de desenho. Mas eu estava me recordando de um filme do Leonardo DiCaprio. O nome do filme é A Origem. Talvez você já tenha visto esse filme aí, se você vai lembrar um pouquinho. Esse filme era baseado numa história que, né, o início do filme já é o próprio Leonardo DiCaprio, ele é o ator principal, e ele começa com uma pergunta. Ele está diante de uma pessoa que detinha dinheiro, poder e tudo mais, e ele pergunta para essa pessoa: qual é a doença mais contagiosa que existe? Ele começa fazendo a introdução à conversa com essa pergunta. E a pessoa começa a falar, né, doenças contagiosas e tudo mais. E ela fica receosa, poxa, porque a cara do Leonardo DiCaprio é que ele está errado. E aí, depois que ele termina de responder, ele cita algumas, né? E quando ele termina de responder, a resposta do Leonardo DiCaprio para ele é: a doença mais contagiosa que existe é uma ideia. E ele começa a explicar sobre o porquê que uma ideia, uma vez plantada na cabeça de alguém, jamais essa ideia sai. Não se remove. E o filme, bem dizer, ele trata, a trama é essa, né? É o trabalho do Leonardo DiCaprio e um grupo, é justamente esse. Eles têm a habilidade e a capacidade de implantar uma ideia na cabeça de outros. Olha que perigoso. E boa parte do filme é isso. Eles têm lá aparelhos, eles têm lá toda uma trama, um projeto, porque quem contrata esse grupo para impor uma ideia e plantar uma ideia na cabeça de outros são pessoas muito ricas. A ideia é que eles propaguem na cabeça de algum comprador, de alguma pessoa que detém dinheiro, uma ideia tal em que outros possam lucrar. Então, lucra quem está vendendo a ideia, lucra quem está implantando a ideia no outro. A trama toda do filme basicamente é essa. Me chamou a atenção porque é um conceito muito ousado, irmãos. O conceito de você tentar impor uma ideia dentro da mente de outro é uma coisa que eu particularmente só vi em filme, e eu me recuso a acreditar que haja a possibilidade de um ser humano poder fazer isso com outro. Mas é similar essa história ao que Cristo fez conosco. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a esperança do cristão e a semelhança da ideia plantada desse filme é a semelhança do que Cristo plantou no nosso coração. Veja, muitas pessoas morreram para não negar o Evangelho. E nessa ideia de conceito, como eu disse no exemplo, parece que é igual, não é? As pessoas entenderam algo, aquilo está colocado no seu coração e ela não abre mão daquilo. Em certo sentido, essa comparação vale ao ponto de que todas as pessoas que morreram não negando o Evangelho dão prova de que essa ideia dentro do seu coração jamais foi tirada. Nem mesmo a morte
pôde separar essa ideia dessas pessoas. A esperança tem um poder de penetração dentro do nosso coração. Ela está dentro do nosso coração, nós que cremos, e ela foi plantada pelo Senhor Jesus. Perceba, não fui eu que plantei em você, não foi você que plantou em mim, mas Cristo, através de seus ministros, através da fé e do próprio Espírito Santo, implantou essa ideia dentro do nosso coração. A salvação é algo que está no mais profundo do teu entendimento. Para aqueles que morrem negando a fé, ela está escondida num espaço tão profundo dentro da sua mente, dentro do seu coração. E a gente fala coração, amados, não pelo órgão coração. Mas coração é a maneira que nós temos de dizer um lugar das nossas memórias mais valiosas. No passado não era o coração, eram as entranhas. Você queria dizer isso, dizia, você está com essa ideia nas suas entranhas. Hoje nós dizemos no coração. Mas não queremos dizer dos órgãos, e sim da sua mente, lá no mais profundo do seu coração, lá no depósito das boas memórias, lá onde você guarda os seus sentimentos. Lá está a salvação. E nada consegue tirar essa ideia de você. É essa semelhança que nós temos à esperança de Cristo. Então eu queria abordar algumas características dessa esperança que nós possuímos em Deus. É provável, amados, que ao rememorar essas esperanças, essas características da nossa esperança, você se sinta confortado, consolado, firme daquilo que é o propósito do seu coração, crer em Cristo e aguardar a vinda do nosso Senhor. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro texto de Romanos, capítulo 8, versículo 24. Que diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Veja, é uma característica da esperança que ela é invisível. Se a sua esperança está palpada em coisas que você pode contemplar com a sua vista, isso não é esperança. Nós já falamos pouco tempo sobre esse texto. É a palavra dizendo que a realidade da esperança está fixada na crença de uma promessa. O que não é visível, mas ela é aguardada. A semelhança disso, diz a palavra, me fugiu a memória, a referência, é o apóstolo Paulo dizendo de Abraão, dizendo que quando ele foi chamado, em esperança ele creu. Contra a esperança, por quê? Contrário à realidade da sua carne, de que poderia ser pai de multidão, creu contra a esperança e caminhou em fé. A esperança que se apoia em coisas visíveis não são esperanças, não é esperança. A esperança que milita contra a realidade, de fato, é uma esperança. Isso não quer dizer que você está separado da realidade, tá bom, irmão? Isso não quer dizer que qualquer coisa que você acreditar é esperança. Porém, quando Deus prometeu para nós, pela sua palavra, que nos salvaria, nos ressuscitaria, isso entrou no nosso coração, amados, pelo poder do Espírito Santo. E mesmo nós não vendo o que está acontecendo e quando vai acontecer, nós cremos com todo o nosso coração. É uma esperança invisível, é uma característica da esperança daqueles que creem. Ela é invisível, mas potente no Senhor. É também uma característica dessa esperança, é o fato dela ser uma boa esperança. Eu quero que você abra 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Eu não passei para os pessoal da mídia, então vai se adaptando aí. Não tem pressa não. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou,
nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça. Boa esperança pela graça. Ele está dizendo para a gente que o que Cristo nos deu, junto com o Pai, não foi uma expectativa de uma coisa ruim, mas foi a expectativa de uma coisa boa separada por Ele para nós. Por isso que quando nós dizemos que cremos que Cristo irá nos ressuscitar, o nosso coração está firmado numa certeza, e nós devemos crer, se você não crer dessa forma, que esse é o melhor que Deus tem para você. E veja, pessoas que quando dizem isso, elas são confrontadas. Por quê? Porque existem expectativas ruins. Veja, existem pessoas, nada contra, mas talvez você pense, olha, eu tenho esperança que eu vou trocar o meu carro. Essa é minha também. Mas é uma boa esperança? É uma esperança material. E não é a mesma esperança da salvação. Em certo ponto, talvez seja uma boa esperança, talvez o que eu deseje seja melhor para mim, mas talvez eu vou compartilhar o sonho com você, que você vai entender o que eu estou dizendo. Eu tenho a pretensão de trocar um carro, meu carro por de uma outra marca chamada Siena. Talvez você tenha um carro melhor que esse e você vai dizer, poxa, não é um bom carro, a sua esperança não é boa. Você pode sonhar melhor, você pode. Mas não é esse tipo de expectativa que a fé compartilha comigo e contigo. É uma boa esperança. É uma esperança de uma vida eterna, é uma esperança de um corpo ressuscitado, um corpo incorruptível. Não é uma esperança qualquer, é a esperança. Por isso o apóstolo Paulo define para os irmãos, dizendo que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus, nos deu uma boa esperança. Ele nos deu um bom motivo, uma boa expectativa para as coisas que vão vir. Essa esperança é boa. É também característica dessa esperança, ela é uma esperança bendita, não é? Então eu quero que você abra aí, está pertinho, o livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Ele diz para a gente, eu vou ler um pedaço do 12 para poder dar significado. Educando-nos que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nesse versículo, o apóstolo Paulo também está dizendo que a esperança a qual nós cremos, a promessa de salvação, ela foi bendita. Bendita por quem? Bendita pelos outros homens que foram salvos e esperaram essa esperança, e eles escreveram relatos bíblicos. Toda vez que você perceber nos Salmos, que você perceber os livros de Moisés, que você perceber a Escritura, você vai perceber que esses homens falaram da salvação como querendo saber dela, inquirindo em que tempo ela fosse acontecer, bendizendo essa expectativa e incentivando outros a esperarem no Senhor. É uma esperança bendita, bem falada, a qual o Senhor Jesus compartilhou comigo e contigo. É uma esperança bendita. Essa também é uma esperança que é uma esperança viva. Você pode abrir comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança, ela está vivificada, ela está viva no meu e no seu coração. Mas ela é uma esperança viva a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, Cristo padeceu por causa do meu e do seu pecado. Não tinha pecado sobre ele. Ele foi morto, seu sangue pagou os nossos pecados. Preço pelos nossos pecados. Porém, se parasse somente ali, não estaria completo
completa a nossa esperança? A nossa esperança é uma viva esperança, porque Jesus Cristo, após pagar o preço pelos nossos pecados, ele foi ressuscitado pelo Pai. É uma esperança viva porque a luz de Jesus Cristo, que foi ressuscitado por Deus, por tamanha justiça, isso demonstra para mim e para você que à luz de Jesus Cristo nós também seremos ressuscitados. É um exemplo. Ele é o primogênito dos filhos. É uma viva esperança. Nós olhamos para Jesus e assim como ele foi ressuscitado, nós cremos, nós seremos também ressuscitados. É uma esperança que vive não somente por Cristo, mas vive no nosso coração. Essa esperança, amados, também é uma esperança que tem uma característica eterna. E aí eu quero te convidar a abrir de novo o livro de Tito, capítulo 3, no versículo 7, um pouquinho à frente do texto que você leu. Eu vou ler o versículo 5 em diante para melhorar o significado. Do 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas, mas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim com o propósito de sermos justificados e nos tornemos seu herdeiro, segundo a esperança de vida eterna. Paulo, mais uma vez, está dizendo que por conta de Cristo, por conta de Deus o Pai, por conta do Espírito, com o objetivo de sermos herdeiros das coisas celestiais, Cristo implantou no nosso coração uma esperança que é eterna, é de vida eterna, não é um aproveitamento temporal, não é algo que você desfruta por alguns anos. A esperança eterna é por conta da vida eterna, é uma esperança de usufruir dos benefícios da adoção de Deus, de usufruir dos benefícios de ser herdeiro de Deus, não por um pequeno período, não por alguns anos, mas por toda a eternidade. A esperança que habita no meu e no seu coração é uma esperança que nos conduz para desfrutarmos uma vida eterna com Deus. Essa também é uma característica dessa esperança. É uma outra característica da nossa esperança, é que ela é uma esperança segura. E aí eu quero te convidar a abrir o livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 18 e 19. Que diz assim, vou ler o 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu próprio propósito, se interpôs com um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual nós temos por âncora da alma, segurança e firme, e que penetra além do véu. Nessa abordagem, a Bíblia está dizendo que, está relembrando, o momento em que Deus interpôs com Abraão, dizendo a ele que ele seria pai de multidão, que ele seria possuidor de uma herança aonde ele pisasse, e ele traz à memória que todas as vezes que nós queremos prometer algo e dar segurança de uma promessa, nós temos o hábito de julgar ou de firmar, de prometer por alguém acima de nós. Então, quando nós queremos prometer algo, nós dizemos em nome de Deus. Os discípulos tinham o mau hábito de dizer pelo templo. Mas ele traz para nós que quando Deus quis jurar a Abraão, que ele cumpriria o que ele prometeu a Abraão, e não tendo alguém maior do que ele próprio para poder firmar essa promessa, ele promete em nome dele mesmo. E aí ele fala para a gente, por conta de duas coisas que são imutáveis, que são a sua pessoa e a sua palavra. Deus não muda, a sua palavra também não muda. Essa esperança está firmada, amados,
da boca de Deus. É promessa dele. E tudo que ele prometeu, ele há de cumprir. Deus não sofre problemas de corrupção do tempo. Não é como nós, que nascemos tão pequenos, bebês, crescemos, multiplicamos, depois envelhecemos e há uma mudança gradativa da nossa pessoa, das nossas ideias, da nossa mente, das nossas palavras. Deus não sofre isso desde a eternidade, ou antes que houvesse a eternidade, antes que houvesse qualquer possibilidade de se medir o tempo, Deus é. E Ele é o mesmo de lá até então, e Ele será para quantos anos acontecerem mais para frente. E a certeza de que Deus não muda, atesta a minha certeza, atesta a minha esperança, atesta a tua esperança, de que o que Ele prometeu não vai se cumprir, ou não deixará de se cumprir. Assim como Ele prometeu a vinda de Jesus Cristo, assim como Ele prometeu a redenção da nossa alma, assim como Ele prometeu pagar os preços dos nossos pecados, reconciliar a humanidade, é isso que nós vemos no Antigo Testamento. Houve um tempo em que Jesus Cristo veio, amados. E talvez alguém pensou lá atrás, olha, esse tempo foi tardio, demorou muitos anos, e muitas pessoas falaram disso, muitos profetas escreveram sobre isso. Se nós pararmos para pensar numa ideia de tempo, do Gênesis até Malaquias, nós vamos pensar algo em torno de 1.500 anos, 1.000 anos. É muito tempo. O que para nós pode parecer muito tempo, mas para Deus é como se fosse um dia, diz as Escrituras. A nossa esperança está firmada, segura em Cristo, está segura em Deus de que ela vai acontecer, quer as circunstâncias estejam boas ou mais. Ela é segura, amados, porque quem prometeu não é filho do homem para que possa mentir. Todos esses aspectos da nossa esperança demonstram, primeiro, amados, que essa é uma esperança que só poderia vir de Deus para nós. Porque nós não podemos assegurar a nossa palavra, nós não podemos prometer algo para alguém que isso vá acontecer ou que isso realmente... Nós somos falhos. Nós não conseguimos firmar o olhar uns dos outros em coisas futuras por um longo período, porque o tempo, ele sofre. Nós sofremos a ação do tempo, a nossa mente muda, nossos desejos, eles modificam, a nossa cabeça, ela modifica, nossas ideias, nossos conceitos estão em constante movimento, mudando, crescendo, aprendendo, umas horas firmados, horas tendo que ser revolvidos. Cada aspecto dessa esperança demonstra que é Cristo quem realmente plantou essa esperança no nosso coração. Num tempo de dificuldade, num tempo de luto, somente ela pode nos segurar de pé. Num tempo de alegria também, somente ela pode nos segurar de pé, porque se você não deter essa esperança no seu coração, se de fato você foi um novo convertido, regenerado por Deus, habita em você o Espírito Santo, mesmo nos dias de felicidade, você vai perceber que há algo que te atrai a Deus e você quer ficar firmado. Aquela felicidade não é simplesmente porque é um bom momento, é uma felicidade completa porque você tem Cristo. Não são as coisas que te fazem feliz, não são seus bens que te fazem felizes, não são seus filhos, não é a sua família, é o Deus que te deu todas essas coisas. Essa fé está arraigada no nosso coração desde que nós cremos em Jesus. Nós não podemos esquecer que ela é o motivo de nós estarmos aqui. Ela é o motivo de nós ensinarmos os nossos filhos como caminhar, ela é o motivo de nós amarmos nossa família, nossas esposas, nossos esposos. É ela que nos direciona para uma vida para Deus. E se ela é tudo isso que a Bíblia diz que ela é, e ela inclusive nasce da própria Escritura, quando em Romanos diz que o que está escrito, foi escrito para a nossa paciência, para que nós tenhamos esperança, se tudo isso nasceu da própria palavra, do próprio Deus, do coração dele, é algo valoroso e bom para mim e para você. Que essa noite você seja encorajado a manter firme a tua esperança em Cristo Jesus. Não se firme na esperança alheia. O homem é falho, ele pode cair, ele pode fracassar, ele pode falhar. Espere na tua esperança em Deus, naquilo que Deus colocou no teu coração, para que no dia mau, amado, você possa ficar de pé. Há um provérbio, Provérbios 14, 32, que diz que o ímpio, ele é lançado na sepultura, mas o justo, até no dia da sua morte, ele tem esperança. No dia mais difícil da vida do justo, ele tem esperança. Talvez seja hoje o seu dia tão difícil, amados.
tenha esperança. Guarda o teu coração e aguarde a vinda do nosso Jesus. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele hoje reina à direita de Deus o Pai e está aguardando que aquele dia, que Ele mesmo disse, que não sabe quando será, que os anjos não sabem quando será, que os homens muito menos saberão quando vai acontecer. Mas Ele está aguardando esse dia, segundo a vontade de Deus o Pai, para vir remir e buscar a sua igreja e cumprir todos aqueles projetos que você e eu estamos aguardando dele. Amém? Quero que você feche seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar a Deus. Pai, nós somos gratos a Ti essa noite. Nosso coração pode se encontrar triste, alegre, dormente. Mas o que define, Pai, a nossa vida deve ser a nossa esperança no Senhor, Deus. Por isso, Deus, nos dá alegria em meio à tribulação. Não a alegria de festejar, Deus, não. Mas é a alegria individual de saber que o Senhor está cuidando de nós mesmo na dificuldade, Deus. Reaviva através da Tua palavra a segurança que nós temos em Ti, que o Senhor há de nos remir, ó Deus. Nós não podemos ver isso. Talvez muitos falaram que já fazem 2000 anos que o Senhor não vem e estão rechaçando a Tua palavra, a Tua promessa, Deus. Mas o nosso coração permanece firme, Deus. Segundo a palavra da pregação do Teu Evangelho, nós estamos firmados nessa palavra, Deus. Nós não vemos, nós não sentimos a Tua palavra, essa esperança, mas ela está dentro do nosso coração, Deus. Reacende, se no coração de alguns de nós, hoje, Deus, essa chama está um pouco mais vazia, um pouco mais apagada, aumenta um pouco mais essa chama, Deus. Não permita que ela se apague, não permita, Deus, que nós se percamos nos nossos desejos dessa noite, ó Deus. Toma nas Tuas mãos cada um de nós que está debaixo dessa palavra, debaixo dessa ministração. Reaviva o nosso coração, Pai, é o nosso desejo, é o nosso pedido que nós fazemos, oramos, agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Você pode dizer um amém por essa palavra?